Vamos ler uns trechos do livro Meditações de Marco Aurélio, do imperador romano Marco Aurélio, clássico do estoicismo. Eu fiz um vídeo sobre a prisão do César Batista, tanta gente me enchendo o saco porque eu falei suposto homicida. Mas depois no meio do livro eu falei que o cara matou um monte de gente. Por favor, gente, vocês também se apegam a cada coisa. Ao acordar pela manhã, diz a ti próprio: hoje vou me deparar com intromissões, ingratidão, arrogância, desonestidade, inveja, avareza. Tudo isso por parte de quem não sabe distinguir entre o bem e o mal. Mas eu já vi a beleza do bem e o horror do mal, e percebi que a natureza de quem pratica esse mal é semelhante à minha, não do mesmo sangue ou berço, mas com a mesma mente dotado de uma parcela do divino. E assim sendo, nenhuma dessas coisas pode ferir-me, ninguém pode envolver-me no que é feio, nem eu posso ficar zangado com o meu semelhante ou odiá-lo, porque nascemos para trabalhar juntos, tal como os pés, as mãos e os olhos, como as duas fileiras de dentes, os de cima e os de baixo. Criar dificuldades uns aos outros é contra as leis da natureza. Estar aborrecido com alguém, voltar-lhe as costas, estas são as obstruções. O que quer que eu seja é carne e osso, um pouco de espírito e uma razão. Deixa de lado os teus livros, não te deixe distrair. Como se estivesses à beira da morte, não penses no teu corpo, no sangue pegajoso, nos bocados de ossos, nas teias de nervos, nas veias e artérias. Considera o que é o espírito. Ar, mas nunca o mesmo ar, sempre diferente a cada inspiração e expiração, a cada instante. Por fim, a razão. Pensa nela dessa forma, como se ela fosse um homem idoso. Não o deixes tornar num escravo, que seja manipulado por impulsos egoístas, que esperneie contra o destino e o presente, nem que desconfie do futuro. Tudo o que é divino está impregnado de providência. Nem sequer os caprichos do acaso estão separados da natureza, isto é, do intrincado tecido das disposições da providência. Tudo origina dela. E depois existe a necessidade e as exigências do universo, do qual tu és parte. Quaisquer que sejam os feitos da natureza do todo, o eu que sirva para ajudar a existir é bom para todas as partes. É a mudança que mantém a existência do mundo, nos elementos e nas coisas que esses compõem. Isto deveria ser suficiente para ti. Considera-os como um axioma. Esquece a tua sede de livros para que, quando a morte chegar, não estejas amargurado, mas alegre e verdadeiro, grato aos deuses do fundo do teu coração. Lembra-te há quanto tempo andas a adiar isto, quantas oportunidades os deuses te concederam e que não aproveitaste, em que alguma altura terá que dar conta do mundo a que pertences, o poder que o governa e de que material és feito, que existe um limite no tempo que te foi concedido e que se não usares para te libertares, ele vai acabar e nunca mais vai voltar. Dedica cada minuto, enquanto romano, enquanto homem, a fazer aquilo que está à tua frente, com uma dignidade precisa e genuína, com humanidade, vontade e justiça, libertando-te de todas as outras distrações. Sim, poderás fazê-lo, se fizeres tudo como se fosse a última coisa que fosses fazer na vida. Se parares de te deixar ir sem rumo, parares de deixar as emoções sobreporem ao que a razão te diz, de ser demasiado autocrítico, egocêntrico e facilmente irritável. Consegues ver o pouco que precisas de fazer para viver uma vida satisfatória e reverente? Se conseguires fazer isso, os deuses não te pedirão mais. Ó alma minha, sim, continua a denegrir-te, e muito em breve já não terás tempo de alcançar a dignidade. Todos temos apenas uma vida. A tua está quase no fim. Contudo, em vez de tratares com respeito, colocaste a tua felicidade na alma dos outros. As coisas externas distraem-te, então concede-te tempo para poderes aprender algo de valor. Para de te deixar ser puxado em todas as direções, mas certifica-te
de que te protege contra outros tipos de confusões. Pessoas que trabalham durante toda a sua vida sem ter um objetivo para o qual direcionar os seus pensamentos e esforços estão a desperdiçar o seu tempo, mesmo quando trabalham arduamente. Não há felicidade que provenha de não saber o que vai na alma dos outros, mas se não prestamos atenção aos movimentos da nossa alma, a infelicidade é certa. Nunca esquecer essas coisas, a natureza do mundo, a tua natureza, como te identificas com o mundo, qual é a fração dele que ocupas, que és da natureza e que ninguém pode impedir-te de falar e agir sempre em harmonia com ela. Ao comparar os pecados da forma como as pessoas costumam fazê-lo, Teofrasto diz que aqueles cometidos por desejo são piores do que aqueles cometidos por fúria. O homem em fúria parece voltar as costas à razão, devido a algum gênero de dor e força interna, mas o homem movido pelo desejo, que é dominado pelo prazer, parece de alguma maneira mais autoindulgente e menos másculo nos seus sentimentos. Teofrasto está certo e filosoficamente correto ao dizer que o pecado cometido por prazer merece uma censura mais severa do que aquele cometido por sofrimento. O homem furioso é semelhante a uma vítima de injustiça, provocado pela dor que o leva à fúria. O outro homem precipita-se de sua vontade de agir incorretamente, levando a ação pelo desejo. Podes deixar a vida neste instante. Deixa que essa verdade determina o que fazes, dizes e pensas. Se os deuses existem, não há o que temer em deixar a humanidade para trás. Os deuses nunca te fariam qualquer mal. Mas se eles não existem, ou se não se preocupam com o que acontece, qual seria o sentido de viver no mundo desprovido de deuses ou da providência? Os deuses, contudo, existem e preocupam-se com o que acontece. Eles deram-nos tudo aquilo de que precisamos para não cairmos em nenhum dos males que eles colocaram no mundo. Se houvesse um verdadeiro mal no outro lado da morte, eles teriam garantido capacidade de o evitar e também estivessem dentro de nós. Mas se prejudica o caráter, como pode piorar a nossa vida? A natureza não pode ter ignorado tais riscos ou, conhecendo-os, não ter sido capaz de salvaguardar ou corrigir. Nem sequer por falta de capacidade ou de competência poderia a natureza cair no erro de permitir que o bem e o mal acontecessem indiscriminadamente de forma igual ao justo e ao pecador. Contudo, a morte, a vida, o sucesso e o falhanço, a dor e o prazer, a riqueza e a pobreza e por aí adiante acontecem tanto aos homens bons quanto aos maus, e eles não se enobrecem nem se envergonham, portanto não são nem bons nem maus. Vamos parar por aqui. Eu gosto muito desse livro, o Meditações do Marco Aurélio, e eu sei que por ele ser romano, ele fala em deuses, ele fala em providência, ele não era cristão. Ou ele era e ele evitou tocar nesses assuntos para não ser perseguido, não sei. Cristão no sentido de estar ligado às crenças judaico-cristãs, mas Roma naquela época ainda estava com o politeísmo vigente, então ele fala de deuses e tal. Eu consigo encontrar sabedoria nesses textos de pessoas que mencionam deuses, essas coisas, não me incomoda em nada. Eu simplesmente, a minha mente faz a troca de quando ele fala deuses, a minha mente troca por Deus. Quando ele fala de, não há salvação, tal. Não há perigo porque não há salvação, a minha mente faz a troca, a salvação é Cristo e é isso. Então eu acho que a gente tem que começar a ter essa maturidade de saber aproveitar o que é aproveitável e ignorar o que não é aproveitável. Que exatamente, uma pessoa começou a me xingar falando que eu falei suposto, eu falei sem querer, depois que eu me toquei, eu não vou apagar o vídeo por causa disso, do César Batista. O cara falou, você é um canalha esquerdista, porque eu falei que ele era suposto assassino, mas depois no meio do vídeo eu falei que ele matou um monte de gente. Eu revi o vídeo, eu não vou apagar o vídeo. E o cara falou que eu sou esquerdista. Eu fiz 425 vídeos defendendo o Bolsonaro, defendendo a direita, defendendo Cristo, atacando a esquerda.
Porque eu, sem querer, falei suposto no vídeo do César Battisti preso, eu virei um canalha esquerdista. É assim que funciona. Mas eu acho que nós, quando nós nos tornamos adultos, a gente consegue ler um texto do Marco Aurélio e pegar o que é bom e deixar de lado o que não condiz com o que a gente acredita. Assim como a gente consegue ler um texto, sei lá, de uma pessoa que não concorda exatamente com a gente e pegar o que é bom e deixar de lado o que é ruim. Mas eu gosto muito desse livro. Qualquer coisa a gente pode ler um pouco mais dele depois.